E aí, povo de Deus? Hoje eu quero falar para você sobre teofania. Você já ouviu falar esse termo, teofania? Teofania é uma mistura de duas palavras gregas, theos, que é Deus, e fania, que é uma aparição. Teofania são as manifestações de Deus. A Bíblia apresenta muitas teofanias. A Bíblia apresenta muitos momentos em que Deus se manifestou. O próprio Cristo, quando veio, ele é uma manifestação dele mesmo, de Deus, quando a Bíblia diz aqui em Hebreus capítulo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Cristo é uma manifestação de Deus. A gente vê Deus se manifestando de várias maneiras e eu queria trazer isso um pouquinho mais perto de mim e de você. Como Deus se manifesta na minha e na sua vida? Salmos 19, verso 1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus. Isaías 40 nos convida a olhar para o céu e comparar Deus com as coisas que a gente vê no céu. Cada vez que eu olho um céu estrelado, cada vez que eu olho o nascer do sol, o pôr do sol, essas coisas que acontecem ao nosso redor são manifestações de Deus. O sol é uma manifestação de Deus, a chuva é uma manifestação de Deus. A gente pode molhar a planta o quanto quiser, mas não tem nada como uma chuva bem regada, que rega toda a plantação, que dá o alimento, que lava o solo aqui. Então, assim, Deus está se manifestando na minha e na sua vida tempo integral. Eu vejo Deus no sorriso de uma criança. Isso aqui é coisa mais linda do que o sorriso de uma criança, aquela ingenuidade, aquela inocência. São milagres da vida que a gente não constrói. A gente senta e assiste Deus se manifestando na minha e na sua vida. Mas eu queria trazer para você um texto especialmente, está em 1 Reis capítulo 19, quando Elias estava fugindo para salvar a vida dele, e a Bíblia diz no verso 9 que ele entrou numa caverna e passou a noite naquela caverna. E Deus precisava mexer com a vida de Elias, Deus precisava mudar a vida de Elias. Então Deus apareceu, falou com ele dentro da caverna e falou: Elias, vem aqui fora, vem cá, eu preciso falar com você. E a Bíblia diz que quando Elias saiu, passou um vento tão forte, mas era uma ventania tão pesada que as rochas eram rachadas, abaladas. Depois dessa ventania veio um terremoto. E depois do terremoto veio um fogo consumidor. E a Bíblia diz assim: Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, Deus não estava naquele fogo consumidor. E depois de todas estas coisas, o verso 12 diz assim: então chegou um cicio, uma brisa mansa e suave. E naquela brisa mansa e suave, Deus conversou com Elias e disse: Elias, eu tenho planos e projetos para a sua vida. O que eu e você precisamos entender é que Deus vem falar comigo e com você o tempo inteirinho. E Ele tem planos, Ele tem projetos para você. E você está esperando o quê? Eu preciso olhar essas manifestações de Deus ao meu redor e agradecer a Ele por estas coisas. E então entender e dizer: Senhor, eu estou aqui. Qual é o teu plano para a minha vida? Pela fé movendo natural, refletindo a luz do sobrenatural.